o excesso de medicalização. Será que estamos transformando tudo em doença? Eu sou Gisele Miranda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Psique, o seu espaço de conversa aberta, leve e profunda sobre saúde mental, psicanálise e os desafios da vida cotidiana. Oi, eu sou o Guilherme Esteves e hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema aí que parece cada vez mais nos nossos atendimentos, o excesso de medicalização. Quando foi que começamos aí a transformar qualquer sofrimento em um diagnóstico e todo incômodo de alguma forma em receita médica? E mais do que isso, o que esse movimento revela sobre o modo como estamos lidando com a nossa dor, os sintomas e até com as nossas emoções mais básicas da nossa existência? Guilherme, antes de mergulharmos nesses dados aí, eu queria te perguntar, como você enxerga isso no consultório, esse excesso de medicalização? É comum, não é? Olha, Gisele, quando o paciente chega já se descrevendo aí como ansioso, depressivo, TDAH, sem nunca ter conversado aí de fato com um profissional, isso já é um sinal assim bem chamativo, sabe? Porque parece que o diagnóstico ele virou uma certa identidade para as pessoas. E o mais grave disso, muitas vezes essa pessoa já está até mesmo medicalizada, sem ter passado por um processo de escuta, de investigação, sem nenhum contexto. A gente sabe que o Brasil está aí entre os líderes, né, de consumo de medicamentos. Um dado relevante, Guilherme, em 2019, houve um aumento aí de 27,7% na venda de medicamentos tarja preta, totalizando 124,8 mil embalagens e 1,7 bilhão em vendas. Pois é, a gente tem esse dado aí também de que 77% dos brasileiros acabam se automedicando. Isso é muito grave. E um em cada quatro faz isso toda semana. Isso mostra aí que o acesso à medicalização está muito desenfreado e muitas vezes desvinculado aí a um processo de cuidado real, sabe? Tem um dado de Fortaleza que mostra que quase 50% da população tinha tomado o remédio nos últimos 15 dias. A gente está vivendo aí uma cultura de alívio imediato, concorda? Concordo. Pois é, Gisele. Na pandemia, por exemplo, aumentou muito a quantidade até mesmo de medicamentos disponibilizados aí para tratamento de insônia, ansiedade e tantos outros sintomas, que se tornou um certo hábito, por exemplo, tomar um Ciacalme toda vez que eu sentia alguma alteração no corpo ou na mente. E nos outros países também, né, Gisele? Sim, um dado interessante, Guilherme, que no Canadá 15% de todo o gasto em saúde vai para medicamentos. Mas lá a escuta e os serviços comunitários são fortalecidos. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Assim, na França e na Noruega, por exemplo, a política pública investe muito aí na prevenção e no acompanhamento psicossocial dos sujeitos. O remédio ele até existe, mas como uma parte aí de uma estratégia que é bem mais ampla, sabe? Não como um ponto de partida. Aqui no Brasil a gente sabe que a lógica é outra, né? É sintoma, remédio, silêncio. A gente precisa parar para se perguntar, né? O que está sendo calado quando o sintoma some? Guilherme, a gente tem observado aí um aumento significativo no uso de medicamentos controlados, especialmente os ansiolíticos. Dados da Anvisa indicam que esses medicamentos estão entre os mais vendidos no Brasil, mesmo com potencial aí de dependência. O que você acha sobre isso? É verdade, Gisele. E o que mais preocupa é que muitas vezes esses medicamentos aí, eles são utilizados como uma primeira e muitas vezes como a única opção para poder lidar com sintomas de ansiedade, sem uma investigação que seja mais profunda de qual que é a raiz, quais são as causas aí desse sintoma. E isso pode levar automaticamente aí a um uso inadequado e até mesmo agravar drasticamente esse problema. Recentemente aí, eu atendi uma paciente que ela começou a ter muita crise de ansiedade, sempre antes de ir trabalhar, com sintomas de taquicardia, falta de ar e até uma vontade de fugir. Ela procurou um atendimento médico e saiu de lá com uma receita de ansiolítico, sem lidar com qual que é a causa disso, como é que ela funciona a partir desse lugar, sabe? O problema era o ambiente de trabalho? Sim, sim, ela estava em um ambiente bem tóxico, assim, com bastante pressão, com medo de perder o emprego.
e sem conseguir estabelecer os seus próprios limites. Então o corpo dela estava sinalizando aí que algo estava muito errado. Mas o remédio, ele apenas abafou esse sinal. A ansiedade era uma forma de mostrar que algo precisava muito mudar drasticamente. Mas ninguém escutou, nem ela mesma. Então, por exemplo, quando eu tenho uma dor de cabeça, eu faço questão de tentar entender por que essa dor de cabeça está vindo. Por quê? Ela é um sinal do meu corpo. O que aconteceu hoje? Tomei café? Tô me alimentando bem? Olha, tô com nível de preocupação mais grave. Qual que é a causa? Qual que é a origem disso? Até para que eu possa entender e não repetir mais. Eu tô pegando um exemplo banal de um remédio de dor de cabeça que muitas pessoas tomam diariamente, às vezes, muitas vezes mais do que uma vez ao dia. Quando eu entendo qual que é a causa, o que o meu corpo está querendo sinalizar com esse sintoma, eu consigo entender se eu estou com um padrão de alimentação ruim, se eu estou bebendo pouca água, enfim, diversas causas aí para esse transtorno, para esse sintoma. O sintoma ele vem aí como uma mensagem, né, Guilherme? E na psicanálise, uma mensagem do inconsciente. O que você acha disso? Exatamente. Todo sintoma, a ansiedade, o pânico, a insônia, aquele aperto no peito de angústia, tudo isso pode ser aí a linguagem do inconsciente. Pode não, sempre é. Não é apenas uma questão química, sabe? É uma maneira do corpo poder dizer tem algo que você está enfrentando. Por exemplo, quando o nosso corpo tem febre, ele está dando um sinal de que ele tem uma infecção. Então, da mesma forma, é muito importante entender qual que é a causa disso. Se você pega essa infecção, você está tendo febre, e você só toma remédio para febre, você não trata a bactéria que está ali agredindo o seu corpo de alguma forma. Da mesma forma, psicologicamente. Um outro exemplo, Guilherme, são crianças aí, adolescentes com insônia, né? Os pais levam no médico e saem de lá com um calmante, mas ninguém para analisar, para se perguntar o que está tirando o sono dessa criança. Ah, sim, sem dúvida. Talvez ele pode estar sofrendo um bullying na escola, tá tendo uma crise de identidade, ou até mesmo se sentindo um pouco invisível dentro de casa. A gente precisa entender por que há essa perda de sono. Porque o sono ele não é apenas uma função aí biológica. Ele é muito influenciado pelas angústias, os medos e até mesmo o silêncio, né? Porque observe só, para que eu possa dormir, eu preciso relaxar. Então tem algo nessa criança, nesse adolescente, e não consegue descansar, não consegue parar. Será que a mente dele, o tempo todo, a partir de uma relação de medo, cria situações de ansiedade? Enfim, cada caso é um caso e por isso que é tão importante entender o que esse sintoma quer dizer. O problema aí não é o remédio, a medicação, que em alguns casos pode ajudar. O problema é ficar só nisso, né? Sim, é importante destacar aí que o remédio ele pode ser muito útil, mas, claro, sem sombra de dúvida. Ele pode ser um suporte, um estabilizador, uma ponte, mas ele não pode ser a resposta para tudo. Principalmente, ele não pode calar aquilo que precisa ser ouvido, os sinais que o corpo, que a mente está trazendo para o indivíduo. É como colocar aí um tampão num alarme de incêndio. Você resolve o barulho, mas o fogo continua ali. Isso mesmo. E às vezes a verdadeira cura não vem do silêncio do sintoma, mas da escuta. Isso do inconsciente, isso do corpo está tentando te contar. Uma coisa muito importante, Zé, é que as pessoas têm um hábito de, socialmente, temos o hábito de diferenciar, a partir de Descartes, claro, diferenciar o corpo da mente. Mas olha só, os dois trabalham exatamente em conjunto para a nossa sobrevivência, para as nossas realizações, para a nossa vida. Se você pensar numa situação que te traga muito medo e sofrimento, imaginar uma situação que te cause muito medo, se você der vida a essa memória, seu corpo vai vivenciar exatamente essa experiência do medo. Um alerta aí para a gente. Então, as duas coisas estão completamente integradas, elas não se opõem. Se você está aí usando algum tipo de medicação, tarja preta ou algo nesse sentido, o nosso objetivo aqui não é falar para você parar de fazer uso dessa medicação, mas para te convidar aí a se escutar de forma mais profunda.
se perguntar o que está por trás desses sintomas. Vamos falar um pouquinho sobre a medicalização da infância? Nas crianças, isso fica muito visível, sabe? A escola acaba sinalizando que essa criança está um pouco inquieta. A própria direção que a escola já dá é ir direto para o neurologista. Aí entra a Ritalina, sem entender o contexto familiar, emocional, o que está em jogo. Muitas vezes a medicação entra sem que haja uma avaliação interdisciplinar, de conversa mesmo entre os profissionais de atendimento, tanto na psicologia, quanto na psiquiatria, na fonoaudiologia, dessa forma mais complementar e completa sobre a visão do indivíduo. E é triste, Guilherme, porque isso acaba tirando da criança a chance de ser escutada pelos pais, né? De ser compreendida. O comportamento da criança acaba virando um problema, e o problema vira patologia. O que mais me preocupa é, às vezes, o remédio. Ele melhora o desempenho, mas apaga aí o desejo dessa criança, a espontaneidade, a vida dela de alguma forma. A criança ela passa a performar. Ok, mas a que custo? Guilherme, por que você acha que a medicalização cresceu tanto nos últimos tempos? A gente vive aí numa lógica do desempenho, da produtividade, da solução rápida. Tudo hoje tem que ser muito rápido. O sintoma ele incomoda. Claro, é válido querer resolver isso. Só que resolver não é mesmo que escutar. E tem ainda toda a pressão da indústria farmacêutica aí que transforma as emoções em mercado. Hoje no mundo nós vivemos de uma forma extremamente acelerada e a gente não permite que a gente tenha tempo para o luto, para se conhecer, para poder vivenciar as experiências do dia a dia. A gente quer uma solução rápida para tudo. Não só, né, na questão psicológica, mas na vida de uma forma geral. A gente quer 1 milhão agora e não estamos dispostos a pagar o preço de trabalhar por isso, de conquistar, de lidar com a falta, com a construção. É como se a tristeza virasse depressão, a inquietação virasse TDAH, o luto virasse crise. Tudo virou patologia, né? E o sofrimento acaba sendo deixado aí de ser uma experiência humana. Pois é, mas perceba só. Hoje o Instagram, o que ele prega pra gente? As redes sociais de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral. Nos pede aí e nos convida a ter uma vida 100% prazerosa, de não respeitar o tempo realmente das coisas. E tem um risco muito grave, que é os efeitos colaterais, as dependências que a medicação causa, as interações que são à base de medicamentos. Então, assim, perde a essência da relação. A pessoa perde pouco não, bastante, da sua própria identidade. E passa a funcionar muito mais a partir do medicamento. Ao invés de aprender a lidar com as próprias emoções, não, vou tomar aqui um medicamento que vai abafá-las. É como varrer os problemas aí para debaixo do tapete. O risco psíquico disso é muito grave, porque o sujeito ele perde a oportunidade tanto aí de se conhecer, de se elaborar e até mesmo socialmente, porque a gente começa a construir aí uma sociedade que não tolera o sofrimento. E o sofrimento faz parte da realidade humana e é, na verdade, muito importante, porque ele faz o quê? Que a gente aprenda a evitar determinadas situações para que não sofra. A gente aprende a crescer, a amadurecer, viver de uma forma aí muito mais interessante. E se a gente não tolera o sofrimento, né, Guilherme, a gente também não tolera o outro. Porque escutar o outro, lidar com o outro, dá trabalho, demanda tempo. E o remédio pode aí virar um atalho, né? Algo mais fácil de lidar. Tem saída, Guilherme? Tem sim, e começa com uma pergunta aí que vale ouro. O que esse sintoma está tentando me dizer? A escuta psicanalítica, ela parte daí. O sintoma ela é uma mensagem, não um defeito. E não necessariamente a pessoa, Gisele, precisa estar no processo de análise. Quem está nos ouvindo aqui, que está disposto a querer se conhecer, pode começar a se perguntar. Assim como eu dei o exemplo da minha dor de cabeça mais cedo, mas olha, o que esse sintoma está querendo me dizer? Como que eu me relaciono com isso? Qual a frequência que ele vem? É uma forma de se conhecer muito importante. A gente precisa, Guilherme, fortalecer o uso racional da medicação, claro, né? Mas também investir em terapia, políticas públicas de saúde mental, educação emocional nas escolas.
Entender aí que o remédio ele pode ser um apoio, sem sombra de dúvida, e muito importante em muitas situações, mas que ele nunca é o caminho, ele nunca é a solução em si própria. Até porque nosso corpo ele se ajusta, então promove o quê? Um aumento da medicação, uma dependência física e emocional dessa medicação, e isso causa aí muitos transtornos, né? A troca de medicação, os efeitos colaterais, que são vários. Tem que ter muito cuidado nesse processo e poder entender, como a gente disse, e a gente acaba repetindo até demais, que é importante se conhecer. Guilherme, muito obrigada por essa conversa. E a gente encerra fazendo uma provocação. Será que nós estamos tratando doenças ou estamos silenciando histórias, desejos? Gostei como que você colocou isso, viu, Gisele? Muito importante, sem sombra de dúvida. Porque, olha só, cada sintoma revela algo em mim, revela algo que eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo. É uma forma de eu poder me conhecer e realmente o medicamento silencia tudo isso, né? Claro, um medicamento isolado silencia tudo isso. Se esse episódio aí te tocou, queridos ouvintes, compartilha com alguém. Se você está passando por algo difícil, talvez você não precise só apenas exclusivamente de um remédio. Talvez precise ser escutado. No caso, se não está disposto a fazer um processo de análise, que você possa escutar você mesmo. Os nossos desconfortos, eles têm muito a dizer. Esse foi mais um episódio aqui no Pod Psique. A gente se vê no próximo encontro e nos siga lá no Instagram, @pod.psique. Até mais. Até mais!